Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista, sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco de pré-processamento de imagens. Então, na primeira fase que a gente estudou, durante o componente, a gente viu sobre as características da energia, da fonte de energia, o objeto e o sensor. Agora que isso define a primeira fase do sensoramento remoto, que é a aquisição dos dados. A segunda fase, ou seja, que a partir do sensor ela é transmitida para a estação de recepção, nós chamamos de pré-processamento, que ela é basicamente a correção dos dados. Porque quando ele faz a obtenção dos dados, nós temos erros de características tanto atmosféricas, radiométricas ou geométricas aí. Então, nós precisamos fazer essas correções nessas imagens que vêm aí. Então, esse pré-processamento é necessário, porque a imagem bruta ela tem muitos erros que precisam ser corrigidos. Tá? Então, como eu já falei, são erros de origem radiométrica, que é definido erros do sensor, atmosférica, as condições atmosféricas que o sensor estava operando, e as características geométricas, que é a questão da posição que o sensor se encontra. Na correção radiométrica, geralmente por mau funcionamento desse sensor, ou falta de calibração, ou o sensor para de funcionar, nós temos dois tipos muito comuns, que chamam stripping, ou banding, ou line drop. São coisas onde o sensor fornece leituras maiores ou menores do que é necessário, ou ocorrem linhas que o sensor para de funcionar ou tem uma saturação. Vamos ver o que é isso. Então, aqui tem um erro do line drop, ou seja, uma linha defeituosa, aqui onde o sensor parou de funcionar. Como é que nós fazemos a correção? Nós pegamos os valores aqui vizinhos desses aqui e nós fazemos a utilização de um filtro para correção dessas imagens aqui. Utilizamos os valores laterais aqui para calcular uma média, um valor próximo a isso. O outro erro é o stripping band, ou seja, nós temos pontos aqui onde o sensor parou de funcionar, esse pontinho preto, ou o sensor saturou demais, esse pontinho branco aqui. São outro tipo de erros que podem ter. Tá? Novamente, um filtro, uma suavização pode resolver esses problemas aqui. Outro tipo de correção que nós poderemos ter é a correção atmosférica, ou seja, teve um espalhamento muito grande da luz aí, ou um efeito da atmosfera que nós não desejamos ter nas nossas imagens. Tá? Geralmente, esses erros são corrigidos, ou as operadoras, assim, elas fornecem os parâmetros para fazer essas correções, correção atmosférica das nossas imagens, tá bom? Elas são basicamente a análise do nosso histograma, onde nós temos uma obtenção, uma correção a partir do histograma aqui, facilitando essa visualização. E o terceiro erro que a gente vai estudar, a correção geométrica, que vai ser objeto de uma aula prática, tá bom? O que seria a correção geométrica? A gente vai reorganizar os nossos pixels para que eles possam ter a posição correta, geograficamente. Essa correção, ela vai caracterizar pela imagem, aquelas linhas e colunas da nossa imagem digital, elas irão passar a ter latitude e longitude. Então, a gente faz uma transformação disso daí. Ela faz por as seguintes etapas. E essa correção, ela vem por fonte de quê? Ou rotação da Terra, o campo de visão, a curvatura da Terra, ou simplesmente porque a gente quer colocar valores, tá bom? De latitude e longitude na nossa imagem. A gente
característica também como georreferenciamento, também é conhecida, tá? Então, o que que seria? Nós temos a imagem aqui, real, a grade, onde ela está geograficamente correta, né? E aí aqui nós temos a imagem que é pontilhada, onde como ela foi coletada. Então, nós temos que fazer uma rotação dessa imagem aqui, ó. Como também a gente vai alocar esse pixel aqui nessa posição para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, tem todo um processo para fazer esse daqui, tá bom? Então, nós temos que fazer uma reorganização e uma interpolação para formar nova imagem. Como é que nós fazemos isso? Nós temos 3 etapas. Primeiro, a gente escolhe os pontos de controle que a gente vai definir são os pontos que a gente vai definir as coordenadas geográficas em mapa, né, no local, e as coordenadas geográficas que nós conhecemos na imagem. Tá? Uma equação que vai fazer essa transformação e um processo de interpolação. Os pontos de controle têm que ser pontos, né, que a gente possa identificar na imagem e identificar em campo. Por exemplo, nessa imagem aqui, seria interessante a gente pegar pontos que sejam próximos nessa quina desses talhões. São locais que a gente poderia ir em campo e a gente consegue identificar aqui, né? Evitar, por exemplo, qualquer região daqui, que a gente não vai conseguir localizar em campo e localizar aqui a mesma localidade, né? Rio também não é uma boa. Feições mais como essa daqui são feições melhores para nós determinarmos. Feições que nós temos de interferência antrópica. Aqui nós temos uma área que nós podemos também identificar diferentes pontos. Olha, os pontos seriam legais. Essa quina, né? São pontos fáceis de se obter. Esse entroncamento aqui também é outro local fácil de a gente chegar em terra e também ter esse ponto na imagem. Outra quina de prédio aqui também, né? Essas quinas aqui são pontos fáceis nós podemos obter. Fugir, por exemplo, de pegar no meio da rua aqui. Eu não vou ter a localização exata, chegar em campo aqui com um aparelho de geolocalização, GPS, por exemplo, e achar esse mesmo ponto aqui na minha imagem. Então, na minha correção geométrica, né, ou seja, partindo, ou seja, fiz a localização dos pontos, agora eu tenho que fazer uma equação de georreferenciamento. Essa equação ela vai fazer o quê? Ela vai transformar, ela vai ligar, tá, as minhas coordenadas, né, de campo para minhas coordenadas da minha imagem, tá? Onde aqui os valores de x' são as coordenadas da minha imagem. E o x e o y aqui são as coordenadas que nós temos, coordenadas de campo. Tá? Então, aqui, da mesma forma. E os valores A, A0, A1 e A2, B0, B1 e B2, são equações, são coeficientes de ajuste. Por isso que nós precisamos pegar vários pontos, né? No mínimo 10 pontos de controle, para que nós podemos calibrar uma equação de regressão, onde nós teremos, né, o valor referente a x, né, linha, e o referente a x, para fazer qual equação vai fazer essa transformação dessa reta aqui. Aqui é uma reta, aqui já passa a não ser uma reta, né, uma equação de segundo grau, aqui é uma equação de terceiro grau aqui. Então, essa transformação que nós temos aqui. Partindo depois da escolha da reta, nós temos o método de interpolação, como a gente vai reorganizar os tons da nossa imagem dentro da nossa grade agora, que nós fizemos reorganização da nossa imagem. Nós temos 3 métodos principais, que é o vizinho mais próximo, interpolação bilinear ou convolução cúbica. Vamos ver o que é um pouquinho sobre isso? Então, como que a gente vai fazer a nossa interpolação de intensidade aqui, né? É uma reorganização que nós teremos nossos pixels, tá bom? Então, a imagem original, né, sem a
a correção é essa imagem pontilhada aqui, enquanto que a imagem organizada final é essa grade que nós teremos aqui de linha contínua. Tá bom? Então, nosso vizinho mais próximo, que é o primeiro método de interpolação, ele faz o quê? Tá vendo o pixel aqui, ó? Né? Nós temos o quadrado A, né? Ele é o pixel que tem maior área dentro do nosso pixel final, que é esse pixel aqui, que a gente vai interpolar. O que ele faz? Ele pega esse valor aqui e passa para cá, simplesmente. Diferente, por exemplo, da bilinear. A bilinear, tá vendo? Ele pega o valor desses 4 pixels aqui, com referência da área dentro do pixel, né? Ou seja, ele pega o valor do pixel proporcional à área dele, de cada um, e transforma a partir desses valores desses 4 pixels, pega uma média ponderada a partir desses 4 pixels em torno da área que inclui ele. Em a revolução cúbica, ele vai pegar esses 4 por 4 pixels, ou seja, esses 16 pixels aqui, para formar esse pixel aqui. Geralmente, a gente utiliza a interpolação do vizinho mais próximo, que é muito mais fácil e geralmente dá um ótimo resultado, tá? E por fim, né, para a gente saber a qualidade que nós teremos do nosso georreferenciamento, nós podemos calcular o erro quadrado médio, tá bom? Que ele define o quê? As coordenadas aqui, e ele vai ser baseado nos nossos pontos de controle, tá bom? Ele vai pegar o quê? O x que foi reorganizado para o x da nossa origem, ou seja, o que a gente coletou em campo, quanto que está diferindo um do outro. Em tese, ele teria que a diferença ser zero, se o georreferenciamento foi bom, mas geralmente não é, então vai dar um pouco aqui. Ele vai pegar cada um dos pontos de controle que a gente fez e vai calcular o erro quadrado médio aqui. Tá? Então, nossa aula termina aqui. Essa aula, basicamente, de correção, né, principalmente para georreferenciamento, nós teremos uma aula prática quanto a isso. Então, fiquem tranquilos que será trabalhado de forma melhor.